Romanos capítulo 16. É assim que o apóstolo Paulo já estou querendo chorar já. É assim que o apóstolo Paulo termina a sua carta aos Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Como Tarsis disse, nós estamos terminando esse ciclo de considerações e estudo dessa carta de Paulo a Romanos. Confesso aos irmãos que tem sido um livro que tem sido um bom companheiro meu ao longo desses anos todos. Como que meditar em Romanos foi consolador, transformador. Como que meditar nesse evangelho, segundo o apóstolo Paulo, me guardou de muitas formas e me checou de muitas formas. E nessa manhã eu gostaria apenas de encorajar os irmãos a não tratarmos a palavra de Deus como qualquer coisa. Já falamos isso outras vezes, né? Eu tenho essa sensação que às vezes nós lemos a Bíblia quase como fosse um livro de história, um livro de geografia, conhecimentos gerais. Estudar sobre os incas, sobre os maias, estudar sobre a colonização do Brasil, estudar sobre o imperialismo americano. Aí nós estudamos essas coisas, né? Nós lemos, nós fazemos prova, nós sabemos o nome de presidentes, nós sabemos o que aconteceu. Mas o que isso muda a minha vida? O que isso impacta? E eu temo muito que nós temos lidado com a Bíblia dessa forma. Alguma coisa, ela lá e eu aqui. De maneira que, há muito tempo, a Bíblia não fala mais comigo. Ela não me transforma, ela não me protege, ela não me muda. Ela não tem essa condição, como acabamos de ler aqui, de me preservar, de me guardar, de me conduzir seguro ao eterno lar. E eu queria relembrar alguns pontos que nós temos falado ao longo desses anos. Principalmente para relembrar os irmãos, me parece, da importância desse livro e da forma como ele foi colocado na Bíblia. Felipe, obrigado. Como vimos desde o início, quando começamos a estudar esse evangelho, é evangelho, irmãos. É o evangelho segundo o apóstolo Paulo. É que quando os pais da igreja, os teólogos, organizaram o cânon do Novo Testamento, então, obviamente, eles ao dividirem e organizarem a disposição dos livros, nós sabemos que os livros não foram colocados cronologicamente. Vamos colocar o primeiro a ser escrito até o último. Não. Quando esses irmãos, conduzidos pelo Espírito Santo, foram organizar essa biblioteca de livros, obviamente eles precisavam começar com a história do Messias. Obviamente, nós precisávamos entender a revolução que Deus trouxe por meio do seu Filho. E é por isso que eles colocam Mateus, Marcos e Lucas no início do Novo Testamento. Em especial, Mateus,
dos 4 evangelhos, é o evangelho que tem mais referências ao Velho Testamento. Então parecia que o evangelho de Mateus faria essa conexão mais suave e provaria para aqueles que estão lendo o Velho Testamento que não há uma ruptura e que Deus continua falando e a obra de Deus continua na humanidade. E eles colocam o evangelho de Mateus. E eles então, como eles colocaram em primeiro lugar os livros históricos, os 4 livros que contam a história, a obra, o caráter do Messias, eles colocaram um 5º livro histórico, que é o livro de Atos. Vamos pegar os livros históricos e colocarmos eles juntos. E depois nós vamos colocar os livros doutrinários do Novo Testamento. Então eles separaram por autores. Nós temos João, o último. Nós temos as 2 cartas de Pedro. Nós temos Tiago. E eles colocaram em primeiro lugar as cartas do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele teve esse encargo e ele teve esse chamamento do Senhor para trazer orientação à igreja, organizar as assembleias, trazer ordem, trazer doutrina aos irmãos. E dentro dessas cartas do apóstolo Paulo, eles escolheram a carta aos Romanos como a primeira carta do ensino doutrinário apostólico para a igreja. Porque é unânime em concordar que a carta aos Romanos, ela é o escrito do Novo Testamento mais completo em termos de disposição e de desenrolar do Evangelho de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, nós temos aqui a aplicação espiritual do que Cristo fez na terra. Então, nós temos o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. O Senhor Deus levanta Paulo, fala: agora você vai escrever um Evangelho para mostrar para as pessoas a aplicação espiritual do que Cristo fez na cruz do Calvário. E assim, então, nós temos essa carta de Paulo aos Romanos, onde há 2 informações fundamentais para nós que fomos salvos. E nessa manhã nós já fizemos isso de algumas formas, com alguns cânticos, com algumas orações e leitura da palavra. Porque nessa manhã nós anunciamos o Evangelho. Talvez falamos isso lá no início, né? E eu tenho que tomar cuidado com a minha introdução. Nós já falamos isso lá no início, quando começamos a estudar essa palavra. Porque hoje em dia, nessa nomenclatura neo-evangélica, nós achamos que o evangelho é alguma coisa que eu prego para o incrédulo. E nós achamos que um evangelista é alguém que fala para o incrédulo acerca das coisas de Deus. Essa informação é verdadeira, mas ela é insuficiente. O evangelho, ele deve ser anunciado e pregado para os salvos também. Nós precisamos lembrar nosso coração das boas novas de Deus para a humanidade e para o seu povo. O Evangelho é muito mais do que uma proclamação. O Evangelho é nossa vida em Cristo Jesus. É a resposta objetiva daqueles que foram salvos. É importante, talvez, contextualizarmos. O livro termina assim. O livro começa assim. E o livro termina assim. Capítulo 1, Paulo fala e usa a mesma expressão do final do livro. Isso que eu estou dizendo para vocês é mandamento de Deus para obediência entre todas as nações. Mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações. O Deus eterno revelou sua vontade, irmãos. O Deus eterno revelou seu caráter. O Deus eterno tem falado. Isso é mandamento. Não para brasileiros, argentinos,
africanos, japoneses, não, para todas as nações. O Deus eterno abriu sua vontade para nós. E ele então nos revelou o seu reino. Muito importante isso. O Senhor começa, Mateus 4 diz que o Senhor começa seu ministério depois do deserto e da provação, e ele ter sido aprovado diante do Senhor, diante das tentações no deserto com Satanás. Depois de ser batizado, o Senhor começa o seu ministério e ele inicia seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Deus tem um reino que pertence a ele e ele convida os seres humanos a fazerem parte disso. O Senhor Jesus, ele continua desenvolvendo e ele vai se revelando. João Batista já tinha pregado isso também. Mas é muito especial porque à medida que o Senhor Jesus ele vai anunciando o reino de Deus e manifestando a sua autoridade sobre todo espírito, manifestando a sua autoridade sobre demônios, sobre doenças, sobre as leis naturais. Ele fala em Mateus 12, eu não expulso e não faço essas obras por poder de nenhum demônio, nenhuma entidade terrena. Não me confundam. Eu não estou debaixo da autoridade de Beelzebu. Eu estou debaixo da autoridade de Deus. E se é Deus que está fazendo essas obras por meio de mim, eu quero notificá-los que o reino de Deus chegou a essa terra. O reino de Deus se revelou a essa terra. Essa terra em rebelião a Deus. Que segue um outro rei, ou para usar uma expressão mais exata das Escrituras, o príncipe desse mundo. O grande rebelde. Que seduziu as nações, seduziu os homens. E essa terra se tornou, está sob o jugo de Satanás. O Senhor Jesus vem a essa terra e fala, o reino de Deus chegou. E eu venho pelo poder dele. E muitas coisas acontecem com essa informação. Porque quando lemos Atos 26, discurso do apóstolo Paulo com o rei Agripa, ele conta novamente o que aconteceu com ele em Atos 9, que nós conhecemos melhor, né? A passagem de Atos 9, a sua conversão no caminho de Damasco. Em Atos 26, conversando com o rei Agripa, o apóstolo Paulo ele acrescenta informações que não estão registradas em Atos 9. E ele diz que Jesus Cristo, quando se revelou a ele no caminho de Damasco, disse para ele, Paulo, eu vou te enviar aos gentios. E eu vou fazer com que eles vejam a luz. E eu vou libertá-los das trevas. E eu vou libertá-los da potestade de Satanás. E eu vou levá-los para Deus. Por meio de você, Paulo, eu farei essa obra. O irmão Dimício já leu nessa manhã Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para uma outra realidade, outra dimensão, outro reino. O Senhor, ele fala, eu vou te tirar dessa realidade. Eu vou te tirar do poder de Satanás. Eu vou te tirar da influência desse século. Eu vou te tirar do poder dessa era. Eu vou te transportar para uma outra realidade, que é o meu reino. Você agora pertence ao meu reino. Você agora é meu. E é aí que entra essa palavra tão importante. Dentro dessa realidade em que nós entendemos que, ao nascermos de novo, o Senhor fez muitas coisas, e uma das coisas que Ele fez foi nos tirar da tirania satânica, do poder desse mundo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora nós temos, como proclamação e como constituição, legislação
dos filhos desse reino, o Evangelho de Deus. Essa palavra ela é usada desde o Velho Testamento, no formato hebraico. No Velho Testamento ela aparece como Bessorá, que é a palavra evangelho no grego. Essas mensagem de boa nova, esse anúncio de uma informação revolucionária, transformadora. Essa palavra sempre está relacionada à proclamação do triunfo de um reino. Essa palavra está sempre relacionada a questões políticas. Se os irmãos depois, por curiosidade, olharem, no Velho Testamento essa palavra Bessorá aparece algumas vezes. E elas estão muito relacionadas a batalhas entre reinos e reis. Chama a atenção, a gente poderia destacar algumas, eu queria só colocar como uma curiosidade para perceber que essa palavra, ela não é uma palavra exclusiva com respeito a Deus, mas é uma palavra relacionada à batalha entre reinos e dimensões e potestades e poderes, é que essa palavra é usada no último capítulo de 1 Samuel, capítulo 31, versículo 9. Ali nos é dito que, os irmãos lembram? Termina 1 Samuel com a derrota de Israel no campo de batalha e Saul e seus filhos sendo mortos pelos filisteus. No versículo 8 diz que os filisteus, no dia seguinte da batalha, eles venceram, então aquele campo era deles. Eles foram no campo de batalha para despojar os mortos, um costume comum daquela época. Ir lá pegar o ouro, pegar a espada, pegar as coisas de valor que tinham ali dos mortos. E enquanto eles estavam fazendo isso, eles encontraram o próprio rei Saul morto ali. Versículo 9 de 1 Samuel 31 diz que eles se alegraram, cortaram a sua cabeça, levaram ele para o templo de Astarote e enviaram mensageiros com as boas novas à casa de seus ídolos e a todo o povo. Os filisteus venceram. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova. Nosso rei triunfou sobre o rei de Israel. Essa expressão ela aparece algumas vezes nos livros de Samuel e Reis. E é interessante porque essa expressão que Paulo traz em Romanos 10,15, ele faz menção de Isaías 52,7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. As boas novas de quê? As boas novas de um reino. As boas novas de um rei. As boas novas de alguém que venceu. As boas novas da invasão de alguém ou de um valente que prevaleceu contra outros reis, outros reinos e outros valentes. Paulo usa essa expressão de Isaías 52,7 lá em Romanos 10,15. E em Isaías vai dizer que esses pés formosos são aqueles que de Sião dizem: o Senhor reina. O Evangelho é a proclamação da vitória, do triunfo de um rei. Também Isaías 61, versículo 1. Ali também vai dizer, e também Lucas 4 faz menção dessa expressão. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para... Em Lucas já está com a palavra evangelho, né? Para evangelizar aos pobres. Na minha versão, aqui em Isaías 61, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar as boas novas aos pobres, aos encarcerados, aos algemados, aos derrotados, aqueles que estavam debaixo de um rei muito cruel, Satanás. O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu vim para te libertar desse império. Eu vim para te libertar desse reino. Quando o Senhor lê isso na sinagoga em Nazaré, ele abre as Escrituras e lê Isaías. Ele fecha esse livro e fala: essa palavra se cumpriu hoje em mim. Eu sou o Cristo.
Eu sou um ungido. E eu vou te libertar do império das trevas. Eu vou te resgatar de Satanás. Eu vou te levar para o reino de Deus. E isso para todo sempre. Esse é o Evangelho. A vitória de Deus contra Satanás. A manifestação do reino de Deus que invadiu essa terra por meio de Jesus Cristo e nos libertou da morte eterna, do pecado, e nos deu um novo homem em Cristo Jesus. E é interessante, né? Porque Isaías, o Senhor fala, profecia, será um ano aceitável a Deus e um dia de vingança do Senhor. Por que é dia de vingança, irmãos? Porque o Senhor, quando ele derrota Satanás, Colossenses 2,15, na cruz do Calvário, Jesus Cristo despojou, expressão bélica, expressão militar, expressão de um reino que prevalece contra o outro. Ele entra no inferno, ele despoja o inferno e fala: a humanidade, os seres humanos não estarão debaixo mais da morte. E o Senhor, então, ele expôs publicamente os principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Vingança de Deus contra os seus inimigos. A vingança de Deus se dá por meio da manifestação do seu amor e da sua graça em resgatar a humanidade do poder de Satanás. A pergunta, e eu vou ter que reformular aqui meu tempo. A pergunta que eu faço para você é como você responde a isso. O que você faz com essa informação? Como nós devolvemos isso a Deus? Filipenses 1:27. Acima de tudo, vivei por modo digno do Evangelho. Você foi salvo da morte para pertencer ao Rei Jesus. Agora você pertence a Cristo. Como você responde a isso? Como você vive isso? Vivei de modo digno dessa verdade. Que você não pertence mais ao reino das trevas. Que você não tem mais pacto, nem nada com Satanás e seu reino. Viva dando testemunho do reino de Deus. Viva por modo digno do Evangelho de Deus. E aqui, eu gostaria de ler com os irmãos Romanos 1:15. Então, parece que todos os estudiosos do livro de Romanos, eles colocam o versículo 16 e 17 como os versículos chaves dessa carta. Começando no versículo 15, Paulo fala: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Os irmãos percebem? Ele está falando isso para cristão? Tá, ué. Ele não está falando isso para os irmãos? Ele não está escrevendo uma carta para os irmãos? E ele fala: eu gostaria e eu quero ir anunciar o evangelho para vocês. E ele continua falando, versículo 16: pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Oramos para que haja unção para quem fala e haja revelação para quem ouve. Em nome do Senhor Jesus. Nós deveríamos, falei há pouco tempo numa reunião de oração, nós deveríamos tomar cuidado com o analfabeto funcional. Os irmãos sabem o que é isso? Analfabeto funcional. É alguém que sabe ler, mas não tem a capacidade de interpretar o que lê.
Ele lê, mas por várias limitações, ele lê um texto e fala, ok, o que você entendeu do texto? Aí a pessoa fala, vou ter que ler de novo. E ele vai ter que entender o que está escrito, porque ele lê, mas não entende. E eu temo, peço ao Senhor misericórdia, para que eu não seja um analfabeto funcional espiritual. E eu leio a Bíblia, e a Bíblia é clara como ela é, e eu não consigo entender Deus. Porque você quer poder de Deus para ser salvo? É o Evangelho. O Evangelho de Deus é o poder para todo aquele que crê. É salvação de Deus para você e para mim. E aí, de muitas formas, nós poderíamos abordar essa realidade. A primeira que eu falaria para os irmãos, bem rapidamente, é que o Evangelho não é alguma coisa que nós todos ganhamos 100% de visão e revelação, de maneira que agora eu entendi tudo e agora é só ir no piloto automático até que o Senhor volte. Não, porque ele é uma revelação de fé em fé. Ele é um progredir. Ele é um avançar. Ele é entender o que o Senhor Deus quer te revelar hoje. E à medida que você toma posse disso pela fé, o Senhor estende e amplia a sua fé. E Ele vai, então, de fé em fé, te salvando e fazendo com que o Evangelho te ganhe por completo. É de fé em fé. E o que significa de fé em fé? Significa de conhecimento em conhecimento? Significa decorar a Bíblia? De fé em fé significa que nas coisas que o Senhor tem te revelado, à luz do seu Evangelho, você tem a coragem e a capacidade de obedecer. E à medida que você obedece, o Senhor te dá mais. E à medida que você obedece, o Senhor te dá mais. E o Senhor te revela mais da sua vontade, de fé em fé. E você cresce. E você não é mais o mesmo. E você deixa as coisas de menino. E você deixa de ser uma criança espiritual. Porque as coisas que o Senhor tem te mostrado e tem requerido e exigido a sua obediência, você se submete. É de fé em fé. É um crescer no entendimento e da revelação do Evangelho de Deus. Gosto de imaginar, dentro dessa proclamação da vitória do reino de Deus, essa clareza e esse entendimento, né? O Celso fez esse exercício conosco semana passada. O livro de Romanos nós podemos dividir ele em algumas partes. E o livro de Romanos começa. Já temos falado isso outras vezes, irmãos. Atente-se para isso. O Senhor Jesus, João Batista, o Senhor Jesus, Pedro, no sermão do Pentecoste, o apóstolo Paulo aqui em Romanos, começa declarando para aqueles que pertencem ao reino das trevas que é necessário que eles se arrependam. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Contra todas as pessoas que detêm a verdade pela injustiça. Lá atrás, há 12 anos atrás, meditamos muito sobre isso. Deus olha nessa terra e fala, existe algum ser humano justo? Ou todo ser humano, em algum aspecto, ele não testemunha das coisas justas de Deus. Então Paulo continua falando, e todos nós somos indesculpáveis porque tudo aquilo que Deus precisava nos manifestar, isso Deus nos manifestou. E como resposta à rebelião humana, Deus entregou os homens pelas concupiscências de seus próprios corações. Não há nada pior para mim e para você do que nós sermos entregues às conclusões e aos desejos do nosso coração. Não há nada pior. E o Evangelho de Deus está falando isso. Não confie nas suas concupiscências. É por isso que Deus entregou tais homens à imundícia. Imundos demais, orgulhosos demais, presunçosos demais, impuros demais, avarentos demais, rebeldes demais, desobedientes aos pais, fofoqueiros, difamadores, ladrões, assassinos. Deus entregou.
É isso que você quer? Então viva pelas leis e as regras do reino das trevas. Deus entregou. E Paulo continua dizendo no capítulo 2, falando assim, e aí? Eu estou falando isso para você. Como que você responde a isso? Portanto, és indesculpável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E nós sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. E ele será absolutamente imparcial. O juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, mas fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então o que está escrito? O que nós concluímos? Não há justo. Nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. E toda boca se cale na sua presença. Evangelho, irmãos. Arauto de Deus, um mensageiro de Deus, começa as boas novas dizendo isso. É incapaz qualquer pessoa sair do reino das trevas pelas suas próprias mãos. João 3,5, conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. Sangue e carne não podem herdar o reino. É só aquilo que é nascido do Espírito pode herdar o reino de Deus. E aí começa as boas novas para nós. É aí que começa a novidade, porque, irmãos, prestem atenção. Se o Senhor Jesus tivesse descido do céu, o Celso tocou nesse assunto de passagem. Se o Senhor Jesus tivesse descido do céu e falado, eu sou o Filho de Deus, e eu estou anunciando que a humanidade está toda tiranizada por Satanás, e tivesse ido embora, alguma crítica com respeito a isso? Isso não seria o Evangelho de Deus, o mandamento do Deus eterno? O salário do pecado é a morte. Vocês pecaram contra o Deus Santo. Fim de história. Fim de futuro. Não tem esperança. Mas Romanos 3,21. Osés até deu uma ênfase no mas quando ele leu Efésios, né? Efésios hoje. Paulo vai dizendo isso. Não há ninguém. Ninguém, nenhum ser humano é capaz de entrar no reino de Deus pelos seus próprios méritos. Mas agora se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo redimidos gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para justificar-nos, para manifestar a sua justiça. Mas agora o reino de Deus está dizendo, em Cristo eu posso e quero te libertar. A justiça de Deus será paga por meio de Jesus Cristo. Agora Deus manifesta isso. No capítulo 4 ele usa o exemplo de Abraão. E Paulo fala, veja Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está isso escrito, que isso foi levado em conta, mas também por nossa causa, toda a nossa causa aqui, ó. Posto que a nós, igualmente, também a justiça de Deus nos será imputada. A saber, a nós os que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E se pela ofensa de um e por meio de um só
reinou a morte, muito mais. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois como pela ofensa de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque assim como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. O Evangelho de Deus está dizendo: olhe para Cristo. Não há outra pessoa. E tudo que eu te dou é porque Cristo fez. E tudo que você terá no futuro é porque Cristo fez por meio da minha graça. O Evangelho de Deus, e Paulo fala isso um pouquinho antes. Onde está, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Há caminho de orgulho para nós, irmãos. Há um caminho para nós de satisfação, de poder. Nós somos alguma coisa. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é a vitória do reino de Deus sobre a humanidade. No capítulo 6, Paulo vai nos dizer que nós precisamos agora abandonar o velho homem e o pecado. Então ele vai dizer assim também, irmãos: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não habite, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não faça isso. Você ainda tem paixões relacionadas e conectadas ao reino das trevas. Não obedeça essas coisas mais. Resista a essas coisas. Considere-se morto para isso. Que cada um de nós não ofereça seus membros, os membros do seu corpo, ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e oferecei os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por que nós não devemos nos submeter ao velho homem, irmãos? Capítulo 7 de Romanos. Porque o velho homem, ele foi vendido à escravidão do pecado. É por isso que o Evangelho de Deus fala que o velho homem não entrará no seu reino. O velho homem não pode herdar o reino de Deus. Sentença do Deus eterno. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. E Paulo fala isso. Eu sei que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o Evangelho, ele também é um espelho, né? Tiago não fala isso? A palavra de Deus é como um espelho. Veja você. E é muito triste quando nós paramos de chorar pelos nossos pecados. Porque nós esquecemos do Evangelho. É muito triste quando nós temos nossos pecados de estimação e passamos a permitir que o nosso velho homem reine no nosso corpo mortal. Paulo continua, é sequência. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Fora de Cristo, muita condenação. Em Cristo, nenhuma condenação. Nenhum julgo, nenhuma depressão, nenhum pensamento de suicídio. Em Cristo Jesus, nenhuma avareza. Em Cristo Jesus, nenhuma lascívia. Em Cristo Jesus, santidade. Fora dele, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte.
E há outra coisa que o Evangelho de Deus proclama para nós. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Hã? É nessa qualidade que eu vou entrar nesse reino. Que o Deus Todo-Poderoso não se envergonha de mim e agora me chama de filho. É nessa qualidade que eu sou do reino de Deus. Porque não tendes recebido o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, tem misericórdia de mim. E o próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o evangelho que nós proclamamos, mas também temos que escutar, porque é poder de Deus para nos salvar, irmãos. É poder de Deus e de fé em fé. Essas palavras ganham força, potência, realidade, à medida que nós mergulhamos nelas. Aí nós temos o capítulo 9, 10 e 11, em que Paulo vai dizer sobre uma dúvida que talvez os seus leitores teriam. Tá bom, os gentios serão uma subclasse, existem os judeus, os israelitas, os gentios agora são povo de Deus numa subclasse. Esse evangelho do Senhor, anunciado por você, ele é só para os judeus ou também para os gentios? Então Paulo fala: que diremos, pois? Os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E os judeus e Israel, que buscava a lei, não chegou a atingir a lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. E sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas quem nela crê não será confundido. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, se teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que difícil, entre aspas, a proclamação do Evangelho de Deus para você e para mim. Tá bom, Deus, o que eu posso fazer para entrar no teu reino? Creia que Jesus é o Senhor. Creia que Deus acreditou esse Jesus Nazareno como Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei sobre as nações, e você será salvo. E ele repete a mesma expressão do capítulo 9, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há distinção. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Todos aqueles que entram no reino do seu Filho, aquele muro de separação foi quebrado. E aí Paulo entra no capítulo 11 e deixa isso muito claro, porque ele fala assim: Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Senhor, quando escutamos o teu evangelho, quão inescrutáveis são os teus caminhos, Senhor. Quão insondáveis, Senhor, são os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E nós, ao ouvir o teu evangelho, Senhor, nós damos testemunho, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas, irmãos, é muito importante para nós entendermos que Paulo continua o evangelho. Paulo não para aqui. Nós falamos, Senhor, eu quero viver de uma forma digna do evangelho. Então Paulo fala, então rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformei com este século. Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Renova, Senhor, a minha mente. Que o teu evangelho renove o meu entendimento. Para que eu experimente qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade, Deus. Você quer viver do modo digno do evangelho? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações, nas orações perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Escute o evangelho de Deus, irmão. Escute o evangelho de Deus, irmã. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque escrito está, a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Filhos do reino, embaixadores de Cristo, que pertencem a essa realidade, eu vos ordeno, o Evangelho falando, não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Em nome do Senhor Jesus, vence o mal com o bem. Agora, nós sabemos dos nossos desafios e toda a luta que temos. É por isso que no capítulo 13, Paulo vai falar, irmãos, já é hora de vos despertardes do sono. Eu sei. Parece que o Senhor está demorando para vir, parece que esse reino não se manifesta. Mas é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, vem chegando o dia. Abandone, não tenha mais, não use mais as armas das trevas. Revista-se das armas da luz. As obras das trevas não fazem parte daqueles que pertencem a esse reino. Revista-se com as obras, com as armas da luz. Ande dignamente, como em pleno dia. O que você faz escondido, faça na frente de qualquer pessoa. O que você fala nas costas, fala na frente de qualquer pessoa. Ande em pleno dia. Não seja hipócrita.
não traz dignidade para o evangelho do Rei Jesus termos duas caras. Aparentarmos. Ande como se fosse luz do sol de meio-dia. Ande dignamente. Não em contendas e ciúmes, não em pudicícias e dissoluções, não em orgias e bebedices, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada, zero, disponhais a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, nós deveríamos nos encorajar muito mais. Se esse ambiente nosso não for um ambiente em que nós estamos aqui ombreando uns com os outros para falar, irmão, irmã, abandone as concupiscências da carne, onde teremos isso? Se nós somos tolerantes com as obras da carne, onde o testemunho do Senhor vai florescer entre nós? Orem por mim, irmãos, para que eu seja mais valente e mais fiel ao Evangelho de Deus. O compromisso nosso é com o Evangelho do nosso Rei. Você precisa se revestir do Senhor Jesus. Abandone as obras das trevas. Paulo continua no capítulo 14 dizendo, porque ninguém vive mais para si mesmo. Nesse reino, ninguém mais vive para si mesmo, nem morre mais para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Essa lógica de que morrer é alguma coisa que nós temos que fugir, obviamente não era a perspectiva de Paulo. Não temos tempo para entrar. Mas se eu morrer, eu vou morrer para o Senhor. E se o Senhor tem me dado fôlego de vida para viver nessa terra, eu quero viver para o Senhor. Porque eu morro e vivo para o Senhor. E se eu morrer, eu quero dizer para os irmãos, eu sou do Senhor. E foi para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para me libertar da tirania da morte. Porque lá em João, Apocalipse 1, testemunho do Senhor, esse é o despojar, esse é o ano de vingança do Rei do Evangelho. João, olha para as minhas mãos, eu entrei lá no inferno e tirei as chaves da morte e do inferno. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou o Rei dos reis. Você crê nisso? Você crê que você é meu? Eu não te salvei para você viver para você mesmo, eu te salvei para você viver para mim. E aqueles que pertencem ao meu reino não vivem mais para si mesmos, eles vivem para mim. Porque eu não criei o reino dos céus para atender os seus agrados. Eu te salvei para você agora pertencer ao meu reino. E eu quero te dizer uma coisa, quando o meu reino se manifestar, você vai descobrir que você existe para ele, não sou eu que existo para você. Por isso que Paulo vai terminando o livro falando isso. Irmãos, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Não é o mesmo sentir segundo o presbitério. Não é o mesmo sentir segundo o irmão A ou o irmão B. Não é o mesmo sentir segundo a doutrina batista, a tradição presbiteriana. É o mesmo sentir segundo Jesus Cristo. Todos nós devemos olhar um para o outro e falar, vamos pensar concordemente segundo Jesus Cristo. Para que juntos, concordemente, a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E aí é o texto que nós terminamos aqui, com essa linda promessa. Aquele que é poderoso para vos confirmar, para vos guardar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação que estava oculta, mas que agora foi dada a conhecer. Esse mistério, que a salvação da humanidade se deu por meio de um só homem, Jesus. E agora é mandamento do Deus eterno que todas as nações obedeçam às regras do seu reino. O que me parece que nós fazemos é o evangelho à la carte.
Também já falamos isso também durante algumas reuniões, durante muito tempo. Vivemos uma época de pós-modernidade, onde nós somos cristãos à la carte. É como se a gente pegasse, quando a gente vai num restaurante, você pega o menu, aí você olha lá, fala, ih, camarão eu não gosto. Verdura, tem pavor. O bacon eu gosto. O churrasco eu quero. Nossa, mas o que eu mais gosto aqui é essa sobremesa aqui. Esse restaurante é bom demais. Aí os outros, não, os outros eu não gosto não. Esse aí eu prefiro não falar. Os irmãos acham que o reino de Deus, ele te dá essa opção? Você acha que o Deus eterno nos deu seus mandamentos para que você fala, isso aqui eu não quero não. Viva de uma forma digna do Evangelho. Compartilhai as necessidades dos santos. Eu estou numa fase que os outros têm que compartilhar as minhas necessidades. O Evangelho fala, esquece os outros, eu estou falando para você. Você precisa compartilhar as necessidades dos santos. Você precisa ser hospitaleiro. Como que um desigrejado compartilha as necessidades dos santos, se ele só está centrado nele mesmo, em si mesmado? Vivo para mim. Ai de mim. Coitado de mim. É os outros que têm que chorar meu choro, é os outros que têm que se alegrar comigo. O Evangelho fala, não, negativo. Negativo. O Evangelho de Deus que te salvou está falando para você se oferecer como sacrifício vivo. Esquece os outros. É você que precisa se oferecer como sacrifício vivo. É você que precisa ter sua mente renovada. E sabe o que vai acontecer? O Evangelho de Deus vai nos salvar. E vai nos salvar de nós mesmos. Agora, se você não tem essa urgência de que esse miserável que habita em você precisa ser morto, eu te convido a reler de novo todo o livro de Romanos e pedir para o Senhor graça. Porque o nosso problema é esse. Eu não sou tão ruim assim. Desventurado é o meu vizinho, desventurado é meu irmão, desventurado é o meu pai, desventurado é o marido. Não. A salvação individual. E o caminho de transformação da nossa vida se dá quando eu falo, Senhor, eu sou miserável. Eu. Vem com teu evangelho, Senhor, me salvar. Vem com teu evangelho me transformar. Eu tinha muitas outras coisas para falar. O Arthur está até bocejando. E eu vou ficar só com uma. E me parece que pode ser alguma confirmação com o que o Oséias leu de Apocalipse 16, 15, que eu não iria falar, mas vou falar. Os irmãos lembram Apocalipse 16, 15? Eis que vem como ladrão. Toma cuidado, para que você não esteja nu quando eu voltar. E eu fiquei pensando um pouco nisso, à medida que terminamos o livro de Romanos, e me parece que de uma forma muito clara, o Senhor apresenta o seu evangelho para nós. E ele me apresenta o padrão ético dos cidadãos do reino de Deus. Nós todos temos que responder a isso. E, obviamente, nós sabemos pela nossa própria experiência que nem sempre respondemos. E eu fiquei pensando, porque nós conhecemos Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós comentamos isso uns com os outros. Nós damos glória a Deus por causa desse texto. E geralmente a gente faz uma coisa um pouco estranha, porque é o analfabeto funcional espiritual. Nós falamos isso uns para os outros, né, de trás para frente. O diabo fugirá de você. Falei, calma. Ele fugirá de mim se eu resistir a ele. E eu só resisto ao diabo se eu me sujeito a Deus. Porque se nós temos essa palavra positiva de Tiago 4, nós temos uma palavra muito negativa de Estevão em Atos 7:51. Os irmãos lembram? Um pouquinho antes dele morrer? Ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre, alguém me lembra? Vós sempre
resistis ao Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que eu e você não venhamos resistir ao Espírito Santo. É quase esse paralelo que é o contrário. É quase que eu pego o Atos 7,51 e, parafraseando Tiago 4,7, colocando ao contrário, o que acontece conosco é que nós nos sujeitamos ao diabo e nós resistimos ao Espírito Santo de Deus. Ó homens de dura cerviz, por que vocês não permitem ser quebrados? Por que vocês não permitem que a palavra de Deus defina vocês? Por que você não consegue verbalizar isso para Deus? Deus, eu não consigo, mas eu sei. Eu sei que essa vida minha está errada. Eu sei que isso que eu faço não é digno do Evangelho. Senhor, eu sei. Me perdoa, Senhor. Muda a minha vida, mas não. Nós resistimos ao Espírito Santo. Nós terceirizamos nossos pecados. Nós colocamos a culpa nos outros. Eu não. Nós resistimos ao Espírito Santo. O Espírito Santo tenta nos levar para Ele. E nós resistimos a isso. Criamos narrativas para nós mesmos. E aí, irmãos, quando nós pegamos Mateus 22, é interessante, porque eu queria terminar com essa reflexão. Você realmente acha que você não será julgado por Deus? Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quando o reino de Deus se manifestar, você acha que Deus vai, não, você é gente boa demais. Eu gosto muito dessa expressão de Judas. No grego lá, déspota Kyrios. Na minha versão é soberano Senhor. Se Jesus Cristo não for meu soberano Senhor, eu não estou representando os interesses do reino dele, porque ele é o rei. Ele é o Senhor. Existo para ele. Soberano Senhor. O que o Senhor tem a dizer sobre a minha relação com os magistrados? Com as autoridades dessa terra? Romanos 13. O que a Bíblia fala, irmãos? Se sujeite. Se submeta. Mas nós negociamos. Nós resistimos ao Espírito Santo. Essa pessoa aqui não. Essa aqui eu vou me vingar. Essa pessoa aqui, diante do mal que ela me fez, eu vou tornar mal para ela. Você está resistindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando para você, não torne mal com mal. Eu pulei esse versículo aqui quando eu li Romanos 12. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o Evangelho. É uma resposta objetiva, não se confunda. E aí nós temos, por exemplo, Mateus 24, que o Senhor vai dizer, porque um dia o Senhor vai voltar, e o servo mau, que ele encontrar agredindo, maltratando os seus conservos, ele falará, lançai-o juntamente com os hipócritas. Você com a sua boca falava que pertencia ao meu reino. Olha a sua vida, seu hipócrita, seu falso. Nessa manhã você cantou que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que todo joelho se dobre. Você vai fazer amanhã isso lá no seu trabalho? No seu comportamento? Na sua relação com seu cônjuge? Hipócrita. É por isso que Judas fala que nos últimos tempos os homens abandonarão a soberania de Cristo. Então nós temos o Senhor Jesus como algum elemento místico que nós hoje de manhã prestamos um culto, fizemos umas danças, cantamos algumas coisas. Dança não, né? Que nós somos ruins para isso. Você acha que o Senhor não está te vendo? Só tem misericórdia de nós. Porque o Evangelho é o mandamento do Deus eterno para a obediência. É inegociável, irmãos. Volte para a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Que a Bíblia te defina em nome do Senhor Jesus. E aí nós temos a parábola dos talentos em Mateus 25, que
E da mesma forma, aquele senhor volta para sua casa e fala: o que você fez com os recursos que eu te dei? Ou você acha que eu te salvei para você usufruir do meu reino e não ser um servo do meu reino? Mas eu queria, fazendo menção de Apocalipse 16:15, eu queria lembrar de uma parábola de Mateus 22. E termino com ela. Mateus 22, versículo 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou as bodas de seu filho. Rei que preparou a festa de casamento de seu filho. E ele pega os seus servos e chama eles e fala: chame os convidados. Já preparei o boi cevado, já preparei a comida, já preparei a mesa, o banquete. Está tudo pronto. Venham para a celebração das bodas do meu filho. Mas os convidados não quiseram. Em Lucas, no paralelo dessa parábola, eles falam assim: eu vou enterrar meu pai, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Aqui em Mateus, eles falaram que cada um estava procurando seu negócio. E eles não aceitaram o convite desse rei para participar das bodas do seu filho. E pior do que isso, eles começaram a maltratar os servos que foram enviados por esse rei para chamá-los para as bodas. E pior do que isso, eles mataram esses servos. O rei, então, irado, envia suas tropas. E ele mata todos esses assassinos e queima todas as cidades. E aí ele fala: agora está tudo pronto. Eu não vou deixar de fazer as bodas do meu filho. O banquete está pronto. A casa está pronta. Ide por todos os caminhos. Ide por todas as encruzilhadas. Chamai todo mundo. Eu estou convidando todo mundo. Todo mundo que ouvir meu convite. Venha. Participe. Entre na minha casa. Expressão bonita que tem lá em Lucas. E tem um corinho, né, do Rodolfo Abrantes que fala isso: até que a casa esteja cheia. Chame todo mundo, até que a casa esteja completamente cheia. Mas termina assim a parábola, irmãos. O rei entra na casa, a casa toda cheia. E ele encontra uma pessoa que não estava vestida dignamente, não estava com vestes nupciais. O rei, olhando aquela pessoa, diz: amigo, como entraste aqui com essas vestes? E a parábola diz que ele emudeceu. Ele não tinha o que falar. O rei então fala: lançai-o fora. Não é digno. Cada um depois tem que meditar nessa parábola e quais são as aplicações dela. Mas nós conseguimos fazer uma conexão, me parece, muito precisa com Apocalipse 19, 6 a 8. Aleluia, porque reina o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Os irmãos lembram de Apocalipse 11, 15? No final da 7ª trombeta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Haverá um dia que Jesus Cristo reinará visivelmente sobre essa terra. E ele passará suas tropas. E ele avaliará cada cidadão desse reino. E a manifestação aqui de Apocalipse 19, 6 é a celebração dos céus, porque Deus agora passou a reinar. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E a continuação do texto fala: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro? Bodas do meu filho? Reino? Aí nós temos o versículo 8 desse capítulo. Porque os atos de justiça dos santos são o linho finíssimo que veste essa esposa.
Atos de justiça, irmãos, nos dignificam no reino de Deus, nos vestem no reino de Deus. Aí talvez nós consigamos entender essa advertência de Apocalipse 16:15. Cuidado, para que quando o reino de Deus se manifestar, você não esteja nu. Cadê os atos de justiça do Evangelho de Deus se manifestando na sua vida? E que ninguém aqui pense que eu estou falando para você ir para a África pregar o Evangelho para aborígena e primitivo, que nunca, não é isso. É o testemunho e a expressão do Evangelho no seu casamento, nas suas finanças, na sua relação com seus filhos, no seu serviço entre os irmãos. É a manifestação do Evangelho de Deus no seu linguajar, no uso do seu tempo, nas suas prioridades, nos seus valores. E essas coisas, à medida que vão nos ganhando, sabe o que acontece? Nós começamos a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que pensamos, está relacionado com o reino de Deus. O que eu posso fazer para dignificar o reino de Deus? E é óbvio, irmãos, os valores do reino de Deus são muito diferentes do reino dos homens. E é aí que nós nos embaralhamos bastante. Porque no reino de Deus o maior é o menor. Porque no reino de Deus quem dá quem é mais bem-aventurado dar do que receber. Porque no reino de Deus quem tem autoridade é o que lava os pés. Porque no reino de Deus nós pagamos mal com bem. Porque no reino de Deus nós não tornamos mal. Porque no reino de Deus o mundo e o sistema vai nos crucificar. Mas está tudo certo. O rei em breve voltará. E o que me importa é que quando ele passar por mim, ele possa me encontrar vestido com atos de justiça. Os irmãos talvez consigam perceber a palavra do Senhor Jesus para Laodiceia. Porque você é nu, você está nu. Eu te aconselho, compre de mim vestes finas. Volta para o meu reino. Se comprometa, se engaje comigo novamente. Pela fé nós declaramos, como Zacarias vai dizer, Zacarias 14:9. Naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Nós cantamos nessa manhã. Maranata, vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. Venha a nós o teu reino. O último texto de Paulo das Escrituras, registrado lá em 2 Timóteo 4. Eu sei que o Senhor me guardará do maligno e me conduzirá seguro ao seu reino celestial. O nosso destino é o reino de Deus. Mas, irmãos, lembrem-se do que o Senhor falou em Lucas 17:20. Quando os fariseus questionavam ele, falavam assim, e esse reino? Cadê o reino? Você está falando de um reino aí? Onde está o reino? O Senhor Jesus fala assim, o reino de Deus, ele não será manifesto numa aparência física. Então ninguém vai falar assim, o reino de Deus está ali ou está acolá, porque o reino de Deus estará dentro de vós. E esse é o maior privilégio e a maior responsabilidade que cada um de nós tem. Somos cidadãos do reino de Deus, chamados para proclamar o Evangelho de Deus, não apenas uma proclamação oral, mas uma proclamação de conduta. Por que você vive assim? Porque eu pertenço ao reino de Deus. E onde está esse reino de Deus? Esse reino de Deus está dentro de mim. Se você se aproximar muito de mim, você vai ver o reino de Deus se manifestando na sua vida. É triste nós não podemos falar isso, porque talvez nós não estamos muito envolvidos com o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. E no tempo presente, ainda esse reino está invisível. Mas o Senhor tem chamado todos nós, testemunhe do meu reino. Essa é a proclamação do Evangelho. Essa é a proclamação do Evangelho para o outro, mas principalmente é a proclamação do Evangelho para salvar a minha vida de mim mesmo. Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Porque no Evangelho de Deus eu falo, eu sou pecador. No Evangelho de Deus eu falo, eu sou miserável. No Evangelho de Deus eu falo, eu só tenho salvação em Jesus Cristo.
Mas também no Evangelho de Deus eu falo, pode me esbofetear, eu vou preferir você em honra. No Evangelho de Deus eu não pago mal com mal. No Evangelho de Deus eu compartilho o que eu tenho com o outro. Aí eu acho que às vezes a gente tem vergonha disso, né? Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Porque eu tenho percebido que quanto mais de fé em fé eu me aproximo dessa realidade, mais Deus me salva. Não é que o Senhor fale aos nossos corações, né? Eu brinquei com alguém aqui, falei assim, eu estou quase convidando alguns irmãos para a gente estudar Romanos nos lares em algum momento. Voltar a estudar Romanos, como eu preciso que o Senhor me ganhe, como eu preciso que o Evangelho de Deus ele seja marcado no meu caráter. E todas as minhas situações, absolutamente todas, eu tenho a coragem de ir nas Escrituras e falar, isso aqui está alinhado com o reino de Deus. Isso faz parte do Evangelho de Deus. Até o dia que o nosso Senhor voltar. Até o dia, irmãos, que o reino desse mundo se tornará do nosso Senhor. Temos o servo mau e negligente e temos os servos bons e fiéis. Cada um de nós tem que fazer a sua escolha. Só mais uma oração. Agradecemos a Ti, Senhor, por todos esses anos e toda essa oportunidade que o Senhor nos deu de lermos e meditarmos a respeito dessa carta. Oramos ao Senhor para que o Senhor encontre um caminho para renovar a nossa mente. Precisamos experimentar a Tua vontade, Senhor. Todos os Teus inimigos sejam derrotados e silenciados através do nosso testemunho de que em Cristo somos mais do que vencedores. Fala com cada um de nós, conforme a necessidade, a urgência e a condição de cada um. Precisamos ouvir Tua voz e consagramos a Ti, Senhor, nossa mente e coração, para que Teu Espírito Santo prospere todos os Teus interesses e que cada um de nós possa ser um servo bom e fiel no Teu reino. Suplicamos Tua graça, em nome do Senhor Jesus.